Olá, irmãos e irmãs! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. No programa de hoje, conheceremos a história de uma missionária muito corajosa, apesar da sua fragilidade física. Ela soube servir a Cristo na pessoa das pessoas mais pobres e fez a sua vida uma constante ação de graças. Aprenderemos hoje com Santa Francisca Xavier Cabrini. Francisca Cabrini nasceu no dia 15 de julho de 1850 na cidade de Santo Angelo Lodigiano, que fica na região da Lombardia, na Itália. Filha de Antônio e Stella, foi a penúltima entre 15 filhos. Eram camponeses pobres que moravam na região. Desde pequenininha, a Francisca tinha muito entusiasmo quando ela lia sobre a vida dos santos. E a sua história preferida era a vida de São Francisco Xavier. Ela tinha tanta veneração por ele que depois adotou o seu sobrenome. Francisca teve uma infância e adolescência em meio a tristezas, sacrifícios e dificuldades, porque eles viviam na miséria que reinava na região norte da Itália. Então, ela também sempre teve uma saúde muito fraca, era franzina, e foi educada com firmeza e fidelidade nos princípios da fé, obedientes à igreja e os representantes da igreja. A sua fé era um estilo de vida. Ela tinha o desejo de transmitir o conhecimento que ela tinha da vivência com Cristo na mensagem de amor e salvação para os outros. Apesar de toda a miséria, Francisca aprendeu a ler e tinha um grande desenvolvimento intelectual. Ela tinha apreço pela leitura, ela gostava de estudar e seus pais, com muito sacrifício, conseguiram que ela se formasse professora. Mal ela tinha de se formar, ficou órfã. Em apenas um ano, sua mãe faleceu. Então, ela começou a trabalhar, dando aulas e ajudando nas obras de caridade, que eram muito necessitadas, né? Principalmente na paróquia que ela vivia. Ao mesmo tempo, ela tinha um sonho, que era se tornar religiosa. Como professora, ela formou as pessoas cuidando tanto do desenvolvimento de valores humanos e cristãos, como também na simplicidade e na clareza de respeito do outro, e procurava convencê-los sem impor. Aos poucos, Francisca Cabrini foi alimentando a coragem e decidiu pedir admissão em 2 conventos. Porém, ela não foi aceita, porque tinha uma saúde muito frágil e era muito debilitada fisicamente. E o padre da paróquia que ela atuava queria que ela continuasse trabalhando ali, porque seus feitos, a sua caridade fazia muita diferença na paróquia. Francisca Cabrini, mesmo decepcionada com os conventos, não abriu mão do sonho que ela tinha de ser religiosa e missionária. Quando ela completou 30 anos, ela foi conversar com o bispo, expôs para ele que ela queria viver a vida religiosa, queria ser missionária, assim como São Francisco Xavier. E o bispo, inspirado por Deus, lhe disse: quer ser missionária? Então, se não existe nenhum instituto feminino para esse fim, funde um. Francisca acolheu as palavras como vindas do próprio Deus e pôs as mãos à obra. Assim, com a ajuda do vigário, ela fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus no ano de 1877. Colocou sua obra debaixo da proteção de São Francisco Xavier e mais tarde a congregação recebeu o nome de Irmãs Cabrinianas, por causa do sobrenome de Santa Francisca Cabrini. A obra conseguiu o apoio importante do Papa Leão XIII. Este deu às cabrinianas um rumo surpreendente para as missões, dizendo que o Ocidente, não o Oriente, como fez São Francisco Xavier, era o lugar para elas. Mas por que o Ocidente?
A época que elas viviam era de grandes migrações com destino às Américas, por conta das guerras que assolavam a Itália. Por isso, a migração era grande para as Américas, né, para o Ocidente. E o povo chegava nesses novos países com total desorientação. Tinham muitas necessidades de apoio, amizade, solidariedade e também orientação espiritual. Por isso, Santa Francisca formou missionárias com muita disposição de fé, como ela, e deu a missão de acompanhar os imigrantes rumo, né, a esse desconhecido. Ela seguiu em 1879 para Nova York. Apesar de todas as dificuldades, construiu casas, escolas e hospitais. Como dizia Santa Teresa, né, com Deus e 5 centavos, nós podemos fazer grandes coisas. Nas terras onde as cabrinianas chegavam, elas sempre fundavam hospitais, asilos para os necessitados e as escolas para formar as pessoas. Elas levavam um calor humano, amparo, segurança e conforto para aqueles imigrantes. Em 30 anos de muito trabalho, Santa Francisca fundou 77 casas em países como a Itália, França, as Américas do Norte, do Sul, inclusive aqui no Brasil. Aquela menininha franzina, frágil, professora, atravessou os oceanos incontáveis vezes. Enfrentou os medos do perigo, políticos, forças inimigas para defender os imigrantes como uma missionária. Madre Cabrini, como ela era chamada, faleceu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1917. A sua canonização foi celebrada em 1946. Então, ela passou a ser invocada, né, pelo mundo inteiro como a padroeira dos imigrantes. Hoje, mais do que nunca, Santa Francisca Cabrini nos convida a cultivarmos um coração sem fronteiras. Uma mulher que, apesar da fragilidade e saúde delicada, não teve receio de sair da sua terra para dedicar-se às pessoas. Ela foi ao encontro dos outros. Possamos nós também deixarmos de lado murmurações e buscarmos ajudar aqueles que mais precisam. Que nós nos deixemos ser guiados pelo Espírito Santo, que nos leva além daquilo que nós podemos enxergar. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós.